Deus. Para que vocês conheçam um pouquinho mais, o pastor que vai cuidar de vocês, eu vou terminar contando a história da minha conversão. Muitos conhecem, mas talvez alguns aqui não conheçam. Em 1986, eu tinha 20 anos de idade. Eu trabalhava no então Banco Bamerindos, lá do sul do Brasil. Meu pai tinha vendido 700 pinheiros, araucária, na época era permitido. Falou, você está com uma bactéria na tua bexiga. Toma esse remédio aqui e passa. Tá bom? Saí A clínica era na beira-mar norte, como se fosse Copacabana, assim, na beira-mar norte, o marzão. Tranquilo. Peguei a receita, farmácia, com dinheiro, comprei o remédio, tomei. A bactéria alojada. Voltei ao médico. Esse antibiótico eu te dei é leve, porque essa bactéria é leve, é bactéria comum. Se instalou na tua bexiga por alguma razão, toma esse. Não saía. Toma esse, não saía, toma esse, não saía. 9 tipos de antibiótico. E eu comecei a ficar triste. Não podia beber, não podia ir para a balada. Comecei a sentir uma tristeza, uma
para dentro das rochas, das pedras ali. Mas antes de orar, o pôr do sol estava caindo, e eu me lembrei do sábado. E eu me lembrei do hino que nós cantávamos em casa. Lento e calmo foge o dia, és bem-vindo, és bem-vindo. E olhando para as montanhas, lá de Bom Retiro, na Serra Catarinense, eu comecei a chorar. Eu tinha umas roupas bacanas, porque eu era um cara enjoado. Vendi tudo, dei tudo para a igreja, fui num brechó, comprei tudo roupa de pobre, para ficar bem crente. Então eu andava assim, fiquei vegetariano, achava que precisava. Depois eu fiquei mais esperto, vi que podia ter o cabelo para o lado, ter um relógio bonito, não é pecado.
com aquele louquinho. Ele falou: Gilson, se você não tivesse me falado o nome do César, do Artemio, do João Pedro, do Murilo, se você não tivesse falado do setor imobiliário, porque ele comandava todo o prédio do setor imobiliário do banco, se você não tivesse me falado o endereço, eu não ia acreditar, apesar de eu estou lembrando da tua fisionomia, mas você engordou, né? Eu falei: engordei 20 quilos. E aquele homem ficou assim. E eu falei para ele: sabe o que é isso, doutor Álvaro? O senhor é luterano, não é? Sim. O senhor está seguindo o luteranismo? Não. O senhor está indo à igreja? Não. O senhor está andando com Jesus? Não. Eu falei: o senhor já ouviu falar do Espírito Santo? Já. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Nunca, em 35 anos, nunca eu me arrependi. Nunca. E pela graça de Jesus vou seguir até o fim, junto com a minha nova igreja, meu novo distrito, meus amigos queridos, Claudeir, a esposa, o João, a Adriana, o Cláudio, a família. Andar com Jesus, pregar Jesus, viver com Jesus, mas viver na alegria da salvação, na alegria do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Essa semana eu falei para um amigo: poucas vezes eu acreditei que eu estaria vivo para ver Jesus voltar. Se hoje Deus quisesse, nunca a profecia esteve tão alinhada. Nunca. Nunca os dois impérios estiveram tão alinhados. O jesuitismo de Roma e o jesuitismo americano estão unidos. Se Deus achasse por bem, os dois homens que governam o mundo na política e na religião professam a mesma fé, não apenas a fé romana, mas a fé jesuíta, e isso tem um significado profético tremendo. Não estou marcando data, nem falando nada, mas eu nunca tinha visto isso. Um papa entrar no Capitólio, que é o Senado americano, e durante 45 minutos ser aplaudido pelo falso profeta. Um país apostatado. Em breve Jesus vai voltar. Mas Jesus quer dar para você Ele mesmo, através do Espírito Santo. Você gostaria de pedir esse batismo? Com fogo, com óleo? Querido Deus e Pai, provavelmente todos nós que estamos aqui tenhamos sido batizados nas águas, mas queremos pedir nessa manhã o batismo com fogo, o batismo com óleo, o batismo com o vento do Espírito, porque quando o Espírito soprar, nós teremos a alegria da salvação, que nada poderá nos roubar dessa experiência. Perdoa os nossos pecados, que saiamos dessa igreja convictos e renovados, que fomos chamados não apenas para andar com Jesus, mas para ter Jesus em nós. E então as pessoas conhecerão a linguagem que elas não conhecem, as profecias que elas não conhecem, e nós seremos sal e luz neste mundo. Batiza-nos com o Espírito Santo, e continua a derramar bênçãos, Senhor, bênçãos, para que nós sejamos instrumentos do Senhor, porque o importante é a mensagem e não os mensageiros. Deus não deu o nome desses 12 homens, mas Deus disse que o mundo na Ásia Menor conheceu o Evangelho a partir de Éfeso e outras cidades, porque eles receberam o poder do Espírito Santo. Dá-nos esse poder, em nome de Jesus, amém.